A magreza extrema parece estar de volta à moda. Após avanços com a inclusão de corpos gordos nas passarelas e na publicidade, agora o padrão de beleza retorna à estética do começo dos anos 2000, época em que revistas adolescentes chamavam as atrizes Fernanda Souza e Priscila Fantin de gordinhas, fora do padrão. Mas o retorno da estética dos anos 2000 não é pura nostalgia. Também tem a ver com alguns fenômenos bem contemporâneos, como as redes sociais e medicamentos como o Ozempic. Lançado em 2017 como um remédio para tratar diabetes, o Ozempic ganhou popularidade após influenciadores compartilharem nas redes sociais que haviam perdido peso em pouco tempo com o uso do medicamento. O sucesso foi tão grande que a fabricante do Ozempic, a empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, atingiu a marca de empresa mais valiosa da Europa em 2023. No ano passado, o jornal The Wall Street Journal publicou uma reportagem mostrando que, com a popularização de remédios para emagrecimento, as marcas passaram a vender mais roupas de tamanhos menores. Com a chegada de novos medicamentos para a perda de peso às farmácias, a tendência da magreza extrema deve se intensificar? E quais os impactos na saúde mental, especialmente das mulheres? Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre padrões de beleza, a volta da magreza e como que a indústria farmacêutica e as redes sociais moldam a nossa percepção do que é bonito, do que é feio. Para essa conversa eu recebo hoje a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Piauí, Aliana Aires. Oi, Aliana, obrigada pela participação aqui com a gente no BDF Entrevista. Olá, querida, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui. Aliana, eu queria começar essa conversa bem do começo. Como que surgiu esse padrão de beleza dos corpos magros? Porque me parece ser uma coisa mais recente, né? Levando em conta aí a história da humanidade, a história do Ocidente, me parece algo ali do século XX, estou certa? Sim, todos os registros históricos, eles apontam para o início dessa cultura da magreza a partir de 1920, especificamente, né, dessa década. Mas a verdade é que a história do peso, que eu tive o prazer de estudar muito, assim, ao longo do meu doutorado, é uma história tão controversa, tão cheia de flutuações ao longo do tempo, que é até muito difícil a gente datar historicamente um período marcado, porque na verdade é uma história tão flutuante. Existe um pensamento de que antes a mulher, né, especificamente, também um homem, gordos eram adorados, mas já existem alguns historiadores que mostram que não é bem assim. Na verdade, o extremamente gordo, né, o excesso, ele nunca foi aprovado em nenhuma cultura. Agora, claro que em momentos bem anteriores, né, onde a gente tinha escassez de alimentos, um corpo com mais gordura, mais vistoso, ele realmente era apreciado, até porque os casamentos eles eram arranjados com base no corpo da mulher, né? Aqui no Brasil rural, tem uma pesquisadora brasileira, a professora Danise Bertuzzi Santana, que ela publicou um livro, Gordos, Magros e Obesos, uma história do peso no Brasil. E ela mostra, né, que os casamentos eram feitos baseados no peso da mulher. Então, tinha a gorda de armazém e a magra de rua. Então, é como se o homem acumulasse riqueza baseado no corpo da mulher. Então, existia, sim, esse padrão. Só que, ao contrário do que a gente pensa de cultuar um pouco um corpo mais cheio, não é o corpo com obesidade mórbida, como os médicos afirmam, e sim um corpo com mais curvas, mais volumoso. O corpo com obesidade mórbida, poucas vezes na história, né, existe algum registro disso, mas existem momentos de flutuação, em que há uma exaltação maior do corpo magro, ou que há uma exaltação maior de um padrão mais volumoso, mas não os extremos, né? Então, assim, o extremo ele só foi muito bem quisto com a moda. A moda é esse fenômeno contemporâneo que realmente colocou o corpo magro e, né, anoréxico, inclusive, em evidência como um corpo, inclusive entendido como saudável, que não é verdade. E por que isso acontece, né? O que levou o mundo da moda a ter essa quase adoração pelos corpos extremamente magros? O que levou o mundo da moda a cultuar corpos extremamente magros, porque caiu um pouquinho, você voltou, né? E então, eu acho que o que levou o mundo da moda a cultuar corpos extremamente magros é uma série de fatores, né? Então, a obesidade se torna um produto muito bem quisto dentro de uma cultura do consumo. Por quê? Porque ela alimenta um extenso circuito de produtos para emagrecimento. Então, existe um mundo do consumo que, de fato, exalta esse corpo.
Mas também na moda, inicialmente, existe uma questão de o corpo muito magro, sem formas, ele ser um corpo fácil de vestir na passarela. Quando surge a passarela, como uma autenticidade ali da coleção de um estilista, ela surge como algo que precisa de um desfile rápido. Então, aquelas mulheres muito magras, que não têm formas de corpo, elas são boas como cabides. Só que o problema é quando essa questão de conveniência do desfile de moda é entendida como beleza, né? Porque aí a moda, com todo o potencial e a autenticidade que ela tem, e a mídia também, de definir padrões culturais, de dizer o que é belo, o que é aceitável, ela acaba transferindo esse corpo de modelo de passarela, que era só para ter uma facilidade ali, ela acaba exaltando ele como um padrão de beleza. Mas existe uma cultura do consumo que começa a perceber que a obesidade é super um produto super interessante, porque a partir dela e dos perigos que a medicina começa a alertar em torno do sobrepeso, se circuitam um monte de produtos, né? Desde clínicas estéticas, desde de operações mesmo, mais intervenções mais concretas, né? E de medicamentos, né? Porque não é nova essa cultura do medicamento, ela já é bem um efeito da modernidade, quando a medicina e a moda se juntam. A medicina para determinar que a saúde não é ser gordo, e a moda para determinar que a beleza é ser. Então, essas duas grandes instituições, a medicina e a moda, acabam determinando que ser magro é mais interessante. Só que a cultura ocidental interpreta isso de um modo exagerado, indo para o magro extremo, que também traz outros tipos de doença. E aí vão se criando outras doenças, como a anorexia, a bulimia e todos os transtornos estéticos que a juventude, e todas as mulheres especificamente, porque isso é mais da mulher do que do homem, essa atribuição de ser magro, e isso aí também tem a ver com um controle sobre o corpo feminino, sobre a mulher, que historicamente sempre foi controlada, mas que ganhou independência no mercado de trabalho, conquistou o feminismo, mas aí, novamente, o corpo é um aprisionamento dessa mulher. Então, assim, é muito difícil eu te dizer um local onde o corpo foi aprisionado num padrão magro. São várias micropolíticas de poder, mas tem a ver com o poder sobre o corpo da mulher e especificamente com o status da saúde e da beleza, que são interpretados por um corpo extremamente magro, que não é um corpo saudável e, infelizmente, nem acredito que seja o mais belo, mas é o determinado como belo, e aí a beleza se torna um produto que todo mundo quer alcançar e que vende muito, clínicas estéticas, enfim, todo um circuito aí, exercícios físicos, em que o conceito de saúde e de beleza são deturpados para um modelo que era só da moda. Bom, e falando em conceito de saúde deturpado, teve uma tendência no mundo da moda ali nos anos 90, acho que no começo dos anos 2000 também, chamado heroin chic, heroína chic. E o heroína não é sobre Superman, é sobre a droga heroína. Né? Então tinha aquelas fotos nas passarelas, aquelas mulheres com aparência de usuárias de heroína. Né? Em que momento também o mundo da moda, e, enfim, não o mundo da moda, mas a sociedade começou a olhar e falou, bom, não está dando isso aqui, a gente precisa incluir mais gente. Como que começou esse movimento do plus size, de uma moda mais inclusiva? Sim, bom você falar até no Heroin Chic, porque realmente, né, até a modelo Kate Moss, ela expressa bem esse modelo Heroin Chic, né? Então, que tem a ver com a droga heroína, né? Então, como é que se cultua um corpo de uma pessoa que está com uma dependência química, né? Então, assim, é impressionante como a condenação ao padrão gordo levou a uma cultura em que se celebra um corpo que não é saudável, que é doente, né? A década de 70, 80, 90, principalmente com a ascensão da moda, dos desfiles de moda, ela celebrou muito esse corpo, então as modelos são anoréxicas, e não houve questionamento se aquilo era saudável ou não, né? E a medicina acabava afirmando a magreza, embora, claro, ela não falasse da magreza em excesso, mas ela foi reinterpretada pelo mercado e tida como bela pela moda, então há uma deturpação total. E todo movimento, quando ele se torna muito extremo, ele fica chato. E a sociedade, ciclicamente, isso aí é comprovado, toda vez que a sociedade chega a um ciclo, chega ao excesso, chega à saturação, ela busca o extremo oposto.
E eu acho que ali na década de 2010, embora muito antes, né, já houvessem movimentos, inclusive nos Estados Unidos, na segunda onda feminista, já havia movimentos até de queima dos cartazes da Kate Moss em praça pública na década de 70 nos Estados Unidos. Tem muitos momentos na história. Mas o último período em que isso fortaleceu-se foi na década de 2010, aqui no Brasil e no mundo todo, onde começa realmente essa saturação do excesso de magreza e as pessoas começaram a querer uma passarela mais inclusiva, não só quanto ao tamanho, inclusive quanto à cor, né? Então, tem hoje em dia, por exemplo, a Fashion Week brasileira, desde um episódio aí que houve envolvendo um estilista que quase não deixaram entrar por conta da cor de pele dele, e aí o Fashion Week adotou uma cota de 50% dos modelos serem negros, outros semanas de moda no mundo também adotaram essa cota. Então, houve um movimento de valorização das diversidades como um todo. Cor, né, questões neuropsicológicas também, né, colocar uma pessoa com doenças neuropsicológicas na passarela, tem acontecido. Então, há uma valorização nesse sentido. Porém, isso não quer dizer que a moda deixou de cultuar o corpo magro e colocar ele como padrão e como dominante. Nunca foi padrão nem dominante ser gordo, ser negro, não. O corpo dominante é o jovem, magro, saudável, né? Dentro da lógica da moda, é o jovem, magro, saudável e branco. Essa é a verdade. Então, assim, esses outros corpos, o gordo que eu estudei especificamente, eles são movimentos marginais, periféricos, ficam ali à margem. Mas pelo menos ele surge, ele emerge. E as redes sociais têm um grande papel disso, porque antes o consumidor comum ele não tinha fala, né? A publicidade ela era só institucionalizada pelas grandes marcas. A partir do momento que surgem as redes sociais, né? Desde o Orkut, Facebook, Instagram, as pessoas começam a ter fóruns de debate, começam a aparecer e a se questionar, a dizer, olha, eu estou cansada de ir numa loja não encontrar tamanho, isso, aquilo. E aí surge o fenômeno das influenciadoras negras, gordas. E isso dá uma visibilidade para essas questões, e aí dá uma visibilidade também para um movimento que chama o Body Positive, que é um movimento de aceitação do corpo, seja lá como ele é, com marcas, com feridas. Isso é um movimento, assim, de empoderamento, né? Esse conceito de empoderamento da mulher, principalmente. Claro que também alguns homens influenciadores, mas principalmente com a mulher que foi mais cobrada com essas questões, de ela aparecer e dizer eu me amo, eu amo meu corpo como é. E aí isso, de certa forma, movimenta também as marcas que precisam, dentro de um contexto também que hoje valoriza a ESG, né, essa ideia de uma sustentabilidade que abarca também a diversidade, uma sustentabilidade mais ampla, né? Então as marcas precisam ter um compromisso social. Mas, no fundo, a verdade é que o padrão dominante sempre foi o branco, jovem e magro. Esse é o corpo dominante. Isso nunca mudou. O que houve foi um movimento maior de aceitação da diversidade, impulsionado pelas mídias sociais e por movimentos sociais mesmo, né, políticos, de cunho político, de ativismo das pessoas. Tem vários episódios, né, de ativismos de mulheres contra grandes marcas, como a Victoria's Secret, que protagonizou vários episódios, né, de consumidoras indo até a loja, dizendo eu quero corpos reais, das pessoas quererem a vida real, porque as marcas trabalham com um padrão que não existe. Quem é branco, magro e saudável e jovem, né? Pouquíssimas pessoas, né? Então vamos interpretar corpos reais, e esse conceito de saudável é super discutido, inclusive pela medicina, pelas marcas, né? O excesso de magreza ele não tem nada de saudável, e as pessoas são obesas por motivos que nem a medicina consegue explicar, porque 10% dos obesos, das pessoas com sobrepeso, elas comem até 1.200 calorias por dia, então existe uma doença aí que nem os médicos conseguem explicar, que nem a medicina consegue. Então todas essas afirmações que a gente foi colando a imagem, a identidade do gordo como uma pessoa que não se cuida, que não é saudável, elas não são verdadeiras, mas infelizmente todo esse movimento de valorização da magreza extrema, ele gerou muitas distorções que geraram muitos estereótipos, o estereótipo do gordo, o estereótipo, né, por isso numa entrevista de emprego, hoje é comprovado que a Cato fez pesquisa, tem 2 anos, que tem mais chances de um magro, 60% mais de chance de uma pessoa magra sem ser efetivado no emprego do que uma pessoa gorda. São dados alarmantes, porque mostra que esse preconceito social, ele impacta toda a vida das pessoas, principalmente dos indivíduos gordos, que sofrem muito, porque tem uma doença metabolicamente
complicada, que não é necessariamente falta de ânimo, falta de incentivo, falta, né? Às vezes até comem pouco, às vezes tem coisas aí que a medicina não sabe, eu não sou da área médica, não posso falar, mas não tem nenhum médico que discorde que, de fato, é uma doença complexa, porque se fosse fácil já tinha sido resolvida há muitos anos, mas que é uma doença que, do ponto de vista do consumo, ela alimenta um mercado extenso, porque o medo que as pessoas têm, inclusive as magras, de vir a engordar, já que isso acontece com a idade, muitas vezes, alimenta um circuito de produtos extensivos que realmente é muito dinheiro. E Aliana, você percebe no mundo da moda que esse padrão de extrema magreza está mais forte agora com a questão do Ozempic, então tem menos procura por modelos plus size, e como que está isso? Sim, eu acho que, de fato, no passado a gente já teve essa emergência desses medicamentos, né? As anfetaminas no passado eram muito fortes, que deram esperança, né, de a mulher finalmente, principalmente a mulher, o homem também, claro, mas principalmente a mulher, que é muito cobrada, eu sempre falo, de se encaixar nesse corpo jovem, magro, branco, né? Claro, o branco, o jovem não tinha como considerar, mas pelo menos se encaixar no corpo branco. Então, essa vontade de se encaixar, ela já existia, né? Desde quando houve esse culto, só que no passado essas drogas se mostraram ineficazes, né? E elas geravam várias outras doenças que davam, né, que fizeram, inclusive, elas serem tiradas do mercado. Então, foram vistas como drogas extremamente corrosivas à saúde, né? E o Conselho de Saúde sendo reestimulado. Não era saudável emagrecer com aquelas drogas. Então, por muitos anos a gente teve uma falta de medicamentos para emagrecer. E agora o Ozempic, mais recentemente o Mounjaro, que ainda está entrando no mercado, né, mas que ainda é mais forte que o Ozempic nesse processo de perda de peso, eles dão uma ilusão, não sei se ilusão, mas uma ideia de que as pessoas podem agora emagrecer e finalmente se encaixar. Então, elas não precisam mais se aceitar, né? Porque se aceitar, na verdade, nunca foi o dominante, nunca foi o que ninguém quis. Era só um movimento de margem de gente cansada de não conseguir se encaixar nesse padrão. Então, sim, eu acredito que essas drogas superpotentes emagrecedoras, elas voltam a fazer as pessoas acreditarem, né? E muitas vezes é uma ilusão, porque, como eu já disse, a doença da obesidade mórbida, ela é super complexa e, às vezes, mesmo usando essas drogas, conheço pessoas que estão usando, inclusive, e não estão conseguindo emagrecer, né? Sempre elas dão mais resultado em pessoas que têm um sobrepeso pequeno. Quem tem um sobrepeso, uma obesidade muito importante, tem grandes dificuldades, porque é uma doença muito grave e muito difícil de ser tratada. Então, é claro que elas movimentam um retorno à magreza. Mas, como eu já disse, eu gosto de deixar isso bem sublinhado, a gente não está falando de um retorno à magreza, porque ela nunca deixou de ser o dominante. Esse corpo magro sempre foi o dominante. A vontade de emagrecer, ela sempre esteve aí. O que existiu foi um movimento flutuante de valorização das diversidades. E que ele ainda está aí. Só que ele realmente é engolido nos últimos anos, especificamente nas últimas passarelas da moda. A questão do negro não, ela continua, né? Pelo menos 50% dos modelos sendo negro, então nesse aspecto realmente não houve, mas na questão do gordo, que é muito mais complexa, porque o gordo é visto como doença necessariamente, né? Então é algo que você tem que se livrar. Ele realmente há uma volta a uma invisibilidade que eu estou percebendo nas últimas semanas de moda no mundo todo. Isso é muito preocupante, porque essas pessoas, elas provavelmente vão existir por muito tempo. Essas drogas não são milagrosas e elas não emagrecem, pelo menos não na proporção de se tornar magro, como a moda quer, né? Essas pessoas que têm obesidade mórbida. Então, isso pode gerar ainda mais problemas de dismorfia corporal, de distorção. É preciso que as marcas voltem a apresentar imagens de corpos gordos, porque eles provavelmente, em longo prazo, vão continuar existindo, porque esses medicamentos não são uma cura para a obesidade. Eles auxiliam, mas eles não são uma cura. Aliana, agora pensando um pouco, não tanto nas passarelas, tal, mas nessa moda que chega mais na gente, né? Quando a gente vai numa loja comprar uma roupa. Os tamanhos mudaram de tamanho? Digo isso, por exemplo, o tamanho 44 de hoje parece que já não é o mesmo de anos atrás. E como que a indústria têxtil, a indústria da moda está lucrando com isso? Porque você vender uma roupa tamanho PP ou tamanho GG, elas têm que ter o mesmo preço, só que a tamanho PP usa menos tecido. Então isso também tem um interesse das marcas, né, nessa magreza extrema. Sim, existe um interesse das marcas,
né, nessa magreza extrema, né, porque, em tese, os industriais acreditam que é mais fácil produzir, né, mais economicamente viável, não é que seja nem mais fácil, é mais viável economicamente produzir uma grade mais reduzida. E existe um movimento, quando você fala em padronização de tamanho, é importante lembrar que na década de 90, nos Estados Unidos, é quando começa a despadronização de tamanho. Porque existe um movimento que eu até estudei, está no meu livro, que chama vanity sizing, né? Que em inglês quer dizer, em português quer dizer dimensionamento da vaidade. Que é como é chamado esse movimento em que, principalmente as marcas norte-americanas, começam a acreditar, né? Não existe uma comprovação científica, mas elas começam a acreditar que o consumidor precisa se sentir mais magro mesmo que ele não esteja. Então, elas reduzem os tamanhos, há um movimento na década de 90 de redução dos tamanhos das marcas, mas eles mantêm as mesmas medidas, só com tamanhos diferentes, ou seja, uma pessoa que vestia lá nos Estados Unidos um número 3, ela começa a vestir número 0, né? E quando o número 0 começa a ser trazido, que é como se ela usasse 44, ela começa a usar 40. Mas ela está com as mesmas medidas, com o mesmo peso. As marcas é que fizeram uma impressão visual de que as pessoas emagreceram diminuindo os tamanhos, para que a pessoa se sinta mais estimulada a comprar mais, porque ela está se sentindo mais empoderada, entre aspas, né? Esse é o pensamento das marcas. Sem nenhum estudo científico, eles começaram a acreditar nisso. Isso gerou uma despadronização, que os Estados Unidos capitaneiam tudo e levam para o mundo todo. Então, o mundo todo despadronizou. Não existe padronização. Você usa, às vezes, 3, principalmente se você tem mais sobrepeso, você usa 3, 4, 5 tamanhos de marcas diferentes. Cada marca você tem um tamanho e as marcas não padronizam. Isso, hoje em dia, está sendo um problema extremamente grande para o comércio digital, porque as pessoas compram e existe um número altíssimo de devolução, né? Então, eles estão investindo até em fitas métricas, em realidade aumentada, para que as pessoas consigam comprar, de fato, o seu tamanho e não devolvam as peças, porque esse movimento de despadronização, ele só cresce, cada marca institui um tamanho, dentro dessa lógica aí que surgiu lá na década de 90 nos Estados Unidos. Então, essa questão da despadronização, eu vejo dessa forma, né? Então, a gente vive um comércio que, embora a ABNT, as instituições aí rejam que o tamanho deve ser, cada tamanho deve ter uma proporção, nenhuma marca tem a obrigatoriedade, por serem privadas, de seguir esse tamanho, e elas ainda continuam se regendo por essa lógica, que não tem nenhuma comprovação científica, de que o cliente compra mais se ele achar que o tamanho dele é menor. E, na verdade, eu acho que isso também estimula a marca a não trazer um número maior, porque eles, na verdade, não querem. O máximo que as lojas responsáveis pelo consumo massivo, né, que são as grandes lojas de departamento, trazem, é até a numeração 48. É uma numeração ainda muito baixa para a maioria das pessoas que têm obesidade, né? As marcas deveriam trazer até número 60. Eu recebo relatos de mulheres que usam 60, que estão usando lençol, canga, para ir para uma entrevista de emprego. Então, como não tem baixa autoestima, como isso não gera um processo de, inclusive, engordar mais ainda e tornar a doença que eles têm, né, ainda mais complexa. Então, assim, infelizmente, como a indústria trabalha para realmente adoecer as pessoas. Agora eu vou chamar um outro tema aqui. A Prefeitura do Rio de Janeiro falou que vai disponibilizar o Ozempic na rede pública a partir do ano que vem para tratamento de diabetes e de obesidade. E aí, com essa popularização do Ozempic e outros medicamentos para emagrecimento, fica a pergunta de qual vai ser o padrão de beleza pós-Ozempic. Tem um TikToker chamado João Beyond que fez um vídeo bem interessante com algumas hipóteses. Vamos conferir. Esse vídeo prova a importância da moda para entender uma sociedade. Você viu esse vídeo aqui da Malu Borges? E esse photoshoot aqui da Hailey Bieber, você já viu? E arranjos de flores parecidos com esse daqui já passaram pelo seu feed alguma vez, né? Você percebeu que tudo isso tem em comum? Percebeu, né? Comida. Mas não só comida. Desperdício de comida. Porque assim, a Malu Borges não vai comer todos esses pães. E as comidas da sacola da Hailey estão literalmente caindo no chão. Essas frutas nos arranjos vão apodrecer junto com as flores. Um tempo atrás, vários vídeos começaram a bombar aqui nas redes sociais se perguntando: agora que a patente do Ozempic vai cair e ele vai se tornar um remédio mais acessível para as pessoas que vão conseguir ficar mais magras com mais facilidade, qual vai ser o novo padrão de beleza? Porque nessa altura você já entendeu que padrão de beleza é corpo difícil e, mais do que isso, corpo caro de se manter. Daí surgiu essa grande dúvida: se
ficar mais magro vai ser mais barato e acessível para as massas, qual vai ser o corpo ideal das elites, de gente rica e francesa? Algumas pessoas até sugeriram que os corpos gordos ou mais voluptuosos iam voltar à moda, já que comida é uma coisa que está encarecendo no mundo inteiro. Mas aí surgiria um outro dilema. Como diferenciar quem está gordo porque tem acesso a um excesso de comida e quem está gordo porque é obrigado a se alimentar mal comprando comida industrializada? Tá aí a resposta da moda. Quem tem dinheiro, compra comida, mas não come. Veste. Mais do que isso, desperdiça, empilha, deixa cair no chão ou deixa na mesa até apodrecer. Porque enquanto o povo trabalha para conseguir comer todos os dias, a elite literalmente compra e desvirtua, ressignifica a comida, que perde o seu objetivo de nutrir e vira um acessório. Olha o tanto que a gente consegue entender sobre o momento atual do mundo só observando as tendências de moda. A moda sempre representou o seu momento e sempre foi o melhor instrumento para estudar a sociedade em que ela está inserida. Além de, claro, ser a forma de arte mais politicamente direta que existe. Anos no futuro, quando a gente estudar as tendências de moda de 2025, a gente vai entender perfeitamente quais eram os dilemas sociais em 2025. Confesso que quando eu vi esse vídeo, ele fez uma certa explosão assim na minha cabeça. Aliana, eu queria comentar com você, mas queria ir por partes, né? Tem uma coisa muito interessante que é colocado nesse vídeo, que é, primeiro, que o padrão de beleza em uma sociedade de classes, como é a sociedade capitalista que a gente vive, é sempre um marcador de classe social, né? Sim. O padrão de beleza é um marcador de classe social, porque geralmente as pessoas que atingem, que conseguem atingir aquele padrão de beleza, são as pessoas que estão no nível social mais alto, no topo, né, da classe social, porque elas conseguem ter acesso aos medicamentos mais caros, elas conseguem ter acesso aos alimentos que de fato são mais saudáveis e tem um custo mais alto, né? Você comprar alimento orgânico é quase inacessível para a maior parte da população, né? E elas acabam tendo que, as pessoas que não têm condição acabam tendo que comer muito carboidrato, e o carboidrato é um dos alimentos que em excesso, mas, né? Claro, tudo deve ser balanceado, mas engorda. Então, infelizmente, sim, a obesidade tem a ver com uma questão social, mas não somente, porque, como eu disse e repito, eu sou gorda, eu conheço muitas pessoas gordas, a obesidade é uma doença. Existem pessoas ricas que têm obesidade como doença e que talvez não estejam tão gordas porque estão acessando diversos tratamentos. Mas existem questões que são realmente genéticas. Existe uma genética para ser gordo. Isso todos os médicos concordam. E sobre a hipótese colocada aí no vídeo, você concorda? E quais outros caminhos você enxerga aí? Quais novos possíveis padrões de beleza podem aparecer? Eu concordo no sentido de que ele está mostrando como a moda, né? Quando você me perguntou inicialmente sobre, e eu, assim, teria que ser uma aula, porque em cada década tem várias flutuações do peso, motivos variados, mas de fato a moda é um dos principais, e ele colocou ali, uma das principais instituições da sociedade que contribuem para esse excesso de valorização, e eu concordo no sentido de que ele coloca a moda como um óculos, né, de leitura, que no futuro a gente vai entender o que as pessoas estavam vivendo em 2020, observando as imagens da moda, né, no caso, essas influenciadoras riquíssimas desperdiçando comida, quando para alguns, né, ainda falta comida. A gente está em 2020, infelizmente, aqui no Brasil, que é um país ainda que tem várias pessoas passando por falta de comida, né? O que é um absurdo. Mas, por mais que eu acho que ele faz contribuições interessantíssimas e que são modos de leitura que a moda permite, eu concordo nisso com ele, eu não acredito nesse... eu, infelizmente, porque seria bom acreditar que vai existir uma medicação que vai curar as pessoas da obesidade, elas não vão precisar continuar sendo discriminadas, porque eu acho que é uma discriminação que ninguém precisa passar. E se isso gera uma doença, porque tem pessoas que são obesas metabolicamente saudáveis, estão sendo estudados também, isso vale ressaltar, pessoas que não têm nenhuma doença associada à obesidade. Isso é fantástico. Por que essas pessoas precisam emagrecer, né? Só para um padrão estético, nesse caso? Agora, existem aquelas que são doentes, e seria muito bom ter um modo de cura, mas eu não acredito, eu ainda tendo a acreditar muito fortemente, tendo quase certeza do que eu estou afirmando,
de que essas medicações não vão ser capazes de extirpar a obesidade, que isso é uma ilusão inicial do boom dessas medicações. Que bom que elas vão estar disponíveis no sistema público, elas vão poder propiciar um gerenciamento de peso melhor para as pessoas que precisam emagrecer, porque tem doenças graves associadas ao sobrepeso, né? Nem todos os gordos necessariamente têm, né? Então a gente também tem que parar de usar essa lente do estereótipo de achar que todo mundo que é gordo precisa emagrecer, está extremamente doente, mas elas podem querer emagrecer, não precisar e querer. E aí é o direito que todo mundo tem de querer emagrecer. Eu sou super de defender isso. Mas eu não vejo elas como algo que vai emagrecer tanto a população a ponto de, para me diferenciar, o rico agora, já que todos os pobres agora podem emagrecer, que foi isso que ele sugeriu, todos os pobres podem emagrecer, vai ter Ozempic no SUS, então o rico, na busca de outros mecanismos de diferenciação, e nisso ele está certo, é uma lógica que a gente estuda bastante da moda, a moda é isso, em termos de classe social, as classes sociais mais ricas vão estar sempre buscando mecanismos de se diferenciar, né? Então, se um estilista entra no circuito popular, eles vão buscar uma mais desconhecida, que ninguém conhece, para comprar roupas. Então, e de fato existe esse movimento da classe social mais alta querer se diferenciar da mais baixa e da mais baixa querer imitar a mais alta. Isso é um mecanismo social que infelizmente existe, porque é assim que caminha a humanidade. Existem vários motivos para isso, vários sociólogos que mostraram esse movimento do trickle-down, né? Que o trickle-down é exatamente o gotejamento, né? O que vem da classe social mais alta tentar, né, infestar em termos de comportamento a mais baixa. Então, os comportamentos eles são imitados de cima para baixo, sim. E esse cima para baixo não necessariamente tem a ver com posição social. Às vezes, um influenciador que nem é rico, mas ele quer ser imitado no modo de fazer algo porque ele tem popularidade, né? Então, é a imitação do popular. Isso, de fato, existe. Mas eu não acho que as pessoas, mesmo com acesso no SUS, vão conseguir ficar magras a ponto de serem um magro, super magro. Talvez isso movimente mais ainda o mercado, infelizmente, da magreza, porque pessoas que têm doenças metabólicas, elas não conseguem, mesmo com essas medicações, ficarem magérrimos esquálidos. Mas os ricos que não têm doença metabólica vão conseguir ficar esquálidos. Então, para se diferenciar do pobre, eles vão querer ficar cada vez mais pobre. E a magreza vai continuar sendo, isso não sou eu que estou falando, vários grandes estudiosos, Lipovetsky, Bauman, falam que a longo prazo não existe no longo prazo da sociedade, no panorama olhando para frente, todos os filósofos dizem que não parece haver uma mudança no padrão corporal, uma transformação radical, de repente, gordo ser entendido como belo e todo mundo almejar isso como um padrão social. É uma grande ilusão, na verdade, eu acho que elas vão caminhar muito. Essas medicações são melhores que as anfetaminas que existiam, e elas vão provocar uma melhor qualidade de vida, e aquele efeito de diminuir o peso da população para que elas não tenham mais doenças como obesidade, como diabetes, colesterol alto, que levam a outras doenças, né, AVC, infarto. Se elas conseguirem isso, já está de bom tamanho, porque todos os estudos mostram que uma diminuição baixa no peso já consegue livrar as pessoas dessas doenças. Ninguém precisa ficar magérrimo esquálido. A ideia do magérrimo esquálido, ela é estética, ela não é médica. Ela é influenciada pela moda. Então, essas pessoas que têm condições de ficar magérrimas, de não comer de jeito nenhum, ou de comer só os alimentos mais macrobióticos, enfim, elas vão continuar enlouquecendo pela magreza. A gordura não vai se tornar, isso ele surtou um pouco, isso não existe. Na verdade, a gente vai ter uma acentuação desse processo. E aí as pessoas que são gordas ou que defendem essa causa, e todos os movimentos para a diversidade, eles têm que se fortalecer em continuar pressionando as marcas a oferecerem imagens de outros corpos, a oferecerem numerações grandes, né? A tecnologia ela vai ajudar muito o industrial que acha que não pode produzir numeração grande, mas numa escala menor ele pode produzir, porque a moda vai ficar mais rápida, com impressoras digitais, com tecnologias aí, que vão poder fazer com que os industriais não precisem comprar tantas peças e tenham uma reposição mais rápida. Então, isso pode facilitar o aumento da grade, da numeração. Então, a tecnologia ela vai ajudar a gente a ter um mundo mais diverso, a ter marcas que tragam extensão na grade de numeração, que abarque aí, de fato, todos os números, e isso pode melhorar nesse sentido, mas o culto à magreza, a magreza enquanto um objeto de status, ela vai
piorar, né? Essas influenciadoras vão ficar extremamente anoréxicas e vai ter uma revalorização da anorexia, que hoje, diga-se de passagem, é a doença neurológica que mais mata pessoas no mundo. E quase ninguém fala sobre isso, mas quando uma imagem de corpo entendido como doente, obeso aparece, sempre é um festival em que todo mundo diz, uma romantização da obesidade, que absurdo essa marca colocar esse gordo. Né? Então a gente tem uma sociedade tão doentia que o extremo da magreza é normal, é saudável, e o extremo da gordura é altamente criticado, quando na verdade os extremos em nenhum dos lados eles são bons, né? A gente tem que buscar um equilíbrio enquanto sociedade. Mas eu não acredito que esse equilíbrio vai acontecer. O corpo magro vai ser perseguido cada vez mais. Vão surgir mais medicações que vão deixar mais magro. E elas sempre vão estar disponíveis num preço altíssimo, mesmo que algumas sejam liberadas mais baixos. Sempre as pessoas que têm um padrão socioeconômico mais baixo, elas não vão a longo prazo, com a idade, conseguir se manter magérrimos. Só os grandes influenciadores vão conseguir isso. E sempre vai ter uma medicação na frente que vai deixar mais magro ainda e que não vai ser acessível, né? Mas, pelo menos, a longo prazo, a gente tem uma perspectiva de melhora da qualidade de vida de pessoas que, de fato, precisam usar medicações. Porque o que eu estou vendo é pessoas que já são magras usando medicações para ficarem magérrimas, para pesarem 30 quilos, né? Porque é isso que essas pessoas estão querendo, né? Esses grandes influenciadores. E se a gente pensar, né, em padrão de beleza hoje, não dá para falar só da questão dos medicamentos, mas também das redes sociais. E tem um fenômeno que as redes sociais têm impulsionado, que é o da dismorfia corporal. Vamos entender melhor o que é isso. Um defeito mínimo ou até imaginário na aparência pode consumir toda a atenção de quem tem dismorfia corporal. O transtorno, muitas vezes confundido com vaidade extrema, faz com que pessoas de aparência normal se olhem no espelho ou em fotos e vejam uma imagem monstruosa. É uma condição tão paralisante que pessoas com dismorfia corporal passam a evitar sair de casa e procuram procedimentos estéticos como cirurgias plásticas para tentar consertar os supostos defeitos. Mas como o problema está na percepção e não na aparência em si, elas nunca ficam satisfeitas. O problema ganha uma nova camada com as redes sociais e o uso indiscriminado de filtros para deixar o nariz mais fino, os lábios mais carnudos, as maçãs do rosto mais proeminentes. Tanto que um cirurgião plástico de Londres cunhou o termo dismorfia de Snapchat ou dismorfia de selfie. Se trata de um fenômeno em que pessoas buscam procedimentos estéticos para ficarem parecidas com as imagens digitais de si mesmas criadas com filtros. Quando o padrão de beleza é algo que sequer existe, como fica a nossa relação com a imagem? Pois é, muitas camadas aí para complicar essa história que já era complicada, né? Agora, Eliana, quando a gente pega esses filtros que são os mais usados, né? Afinar o nariz, no caso ali das mulheres asiáticas que usam filtros para deixar o olho, né, maior, tem uma tendência de preconceito racial enorme aí, né, em que os padrões europeus são tidos como os padrões para o mundo inteiro, né? Sim. É impressionante, muito interessante isso aí que você colocou, porque esse é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando, a dismorfia corporal, e que as mídias sociais, eu falei do lado positivo, porque tem um lado positivo e negativo, né? Tem um lado positivo das mídias sociais terem dado visibilidade a sujeitos que estavam invisibilizados, né? Que não tinham como reclamar porque que a marca não traz numeração grande. Enfim, deu visibilidade a mulheres negras, deu empoderamento, mas, infelizmente, o lado negativo, ele supera o positivo no contexto contemporâneo. E o lado negativo que eu vejo nas mídias sociais é que quando há um excesso de repetição de imagens que não são reais, porque, na verdade, olha que extremo da esquizofrenia, é uma esquizofrenia social. Inclusive, tem pessoas, né, o filósofo Jameson, que é muito famoso, ele já mostrava lá, quando ele fez o estudo da pós-modernidade, que é o período contemporâneo, ele já mostrava que a gente ia viver uma esquizofrenia. Ele não estava falando especificamente no critério estético, mas esquizofrenia até mesmo do audiovisual, de você mudar de canais o tempo todo e não ter uma experiência completa, das pessoas não poderem ter experiências completas. Ele estava falando mais nisso, né? Um esquizofrênico que vive várias experiências pela metade e não termina nenhuma. Mas essa esquizofrenia agora eu enxergo no nível estético. Existe uma esquizofrenia estética, porque você está cultuando, olha o que o vídeo falou, eles estão cultuando imagens deles mesmos, mas que não são eles. São imagens deles mesmos editadas, né? Então, é esquizofrênico, porque é um outro eu
né? As pessoas compram roupa digital hoje em dia para vestir um alter ego, um outro eu. Então, assim, é esquizofrênico o processo porque você é real e você está cultuando, você está fazendo procedimentos estéticos, enlouquecendo para se transformar numa imagem. As imagens são feitas para deleite, para você olhar, para você deleitar, achar bonito. Não são feitas para substituir a experiência do real. Então, assim, esses procedimentos injetáveis que hoje em dia tem, né, de você modificar o rosto todo de uma pessoa, colocando ácido hialurônico e tantos outros, né, aí, produtos estéticos, eles, na verdade, eles imitam um processo que começava lá com Photoshop. Quando as modelos, na década de 90, começam principalmente a serem editadas no Photoshop, né? Eu até brinco que, na verdade, as modelos, elas existem, embora eu as não conheça pessoalmente. Quando a gente olha uma capa de revista, eu falava da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen existe, mas essa Gisele Bündchen que a gente cultua, ela não existe. Porque a gente está cultuando uma imagem da Gisele Bündchen, ou seja, uma imagem de uma pessoa que não existe. Ou seja, ela é uma pessoa com CPF, mas eu não a conheço. Quando eu vejo uma imagem, uma revista, eu vejo uma imagem de uma pessoa que eu nunca vi de fato na minha vida, mas que ela vem editada. E a gente está cultuando uma imagem de uma pessoa editada, que nem é ela mesmo. Agora, mais enlouquecedor, o segundo passo desse processo, era o que está acontecendo hoje. Você conseguir ter aplicativos que editam a sua imagem, você começa a cultuar um si mesmo editado, que não existe, feito para o consumo, e aí você começa a querer trazer aquela imagem virtual de si para o mundo real, e você começa a fazer procedimentos estéticos, e a gente tem casos de pessoas que queriam se tornar o Ken humano, a Barbie, né, que também é uma questão emblemática, porque vem desde a infância, na imagem da Barbie branca, loura, enfim, os padrões europeus que você bem citou, e as pessoas estão querendo ficar parecidas com imagens. Estão fazendo cirurgia plástica, estão fazendo procedimentos estéticos para se parecerem com eus não reais, que também são impossíveis de serem replicados, né? Tudo para cultuar uma imagem digital. Então, é uma confusão entre o real e o virtual. A gente já não sabe mais em que mundo vive. Então, esse mundo real e virtual que tinha sido tão bom para tirar do ostracismo aquelas pessoas que estavam lá invisibilizadas, que ninguém olhava para elas, que a moda não olhava para elas, que nem o mercado de consumo olhava para elas, agora está trazendo um malefício enorme, né? Divulgando essas imagens. E que geralmente cultuam os padrões da magreza, os padrões europeus, o corpo é caucasiano, é louco, né? Então, tem uma professora lá na SPM, a professora Gisela Castro, que ela fala, eu concordo com ela, né? Que, na verdade, esses movimentos de valorização da diversidade, eles são todos um enquadramento da diversidade, não é aceitação da diversidade. Então, assim, é o negro, mas é o negro branco, que tem traços afilados, europeus. É o gordo, é a gorda, mas é a gorda magra, que ela não tem quase barriga, né? Ela tem cabelo liso, ainda segue o modelo europeu. Claro, temos imagens de mulheres gordas, com cabelo cacheado, com outras diversidades. Já temos, graças a Deus. Mas, no geral, a gente ainda está falando de um diferente que é enquadrado sob a ótica do igual. Então, a gente está consumindo, até a diferença quando a gente consome ela editada para parecer o máximo possível com aquele modelinho branco, jovem e magro. É o branco, jovem e magro, não tem jeito. E europeu, ou seja, louro, né, caucasiano, ainda acrescentaria isso, esses quatro adjetivos, eles são enquadrados. E esses aplicativos, eles servem, eles todos praticam racismo. A gente sabe, hoje em dia tem vários estudos que mostram racismo algorítmico, né? Então, eles são criados por humanos e eles são criados com os mesmos preconceitos, os mesmos estereótipos do humano. Então, eles rastreiam imagens para fazê-las o tempo todo, fazê-las parecerem o máximo possível com o padrão de beleza. Por isso que eu digo com muita certeza, infelizmente, eu fico triste, eu volto ao vídeo anterior e digo com muita tristeza, mas com uma convicção bem grande de que a longo prazo mesmo eu não vejo uma mudança do padrão social. E eu vejo, infelizmente, essa distorção do real, levando principalmente os jovens que estão numa fase da vida com mais questões de identidade não bem formada ainda, levando eles a atos assim insanos de suicídio, de deformação corporal para caber nesse padrão. Então eu vejo, infelizmente, esses eventos acontecendo, aumentando. Por isso eu assumo aqui o compromisso de pedir a todo mundo que esteja assistindo esse vídeo a não incentivar
padrões extremos, é incentivar o equilíbrio. Se você é gordo e está com uma doença metabólica, tudo bem, tem que se preocupar em emagrecer, mas emagrecer para chegar num padrão saudável, não para ficar magermo. A não ser que você queira muito, mas assim, tomar cuidado com as frases, com o que a gente está incentivando. Ao olhar uma pessoa que emagreceu, olha, eu tenho relatos de amigas que tiveram depressão, tensão suicida, emagreceram 20 quilos. E aí as pessoas chegam para elas e dizem, ai, mas você está tão bonito, magro, maravilhoso. Então a gente, com esses atos do nosso dia a dia, a gente está reforçando o tempo todo essa necessidade da magreza extrema. Então, assim, são pequenos gestos que a gente, no nosso dia a dia, pode adotar para não reforçar essa cultura, porque são os jovens de hoje e os do futuro que vão mais sofrer com a dismorfia corporal cada vez maior, que pode levar eles ao suicídio em taxas altas. Eu estou vendo isso crescendo e vai acontecer mais influenciado. É algo grave isso que você mostrou, é grave. É um problema de cunho social e médico. Aliana, muito obrigada pelo papo, a conversa foi muito boa para a gente entender, né, essa loucura que a gente está vivendo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E esse foi o BDF Entrevista. Todo dia tem um vídeo novo no nosso YouTube às 7 da noite. Até a próxima. Tchau.